Uma salva de palmas. Juventude, ué! O Dia Internacional da Juventude foi criada originalmente através da Revolução 54/120 por iniciativa da Organização das Nações Unidas em 1999, como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens em Lisboa, Portugal, na qual o principal objetivo desta data é focar a educação, consciencialização de jovens sobre as responsabilidades que assumem com os presentes para com o futuro. A juventude não se sente segura de ser livre, vivendo refém dos seus próprios medos, o que faz com que muitos sonhos e vontades desviem as suas atenções para o mundo das drogas, criminalidade e prostituição. Por algum momento, não nos sentimos dono do nosso próprio destino, pela falta da representatividade significativa nas decisões do nosso futuro, sejam elas no âmbito político, econômico, social e cultural. A juventude aclama por justiça social no âmbito do espaço de oportunidade e igualdade para todos, que o termo inclusão seja dita no seu verdadeiro sentido e que se adapte à realidade do país, criação de mais postos de trabalho, empregos dignos, criação de fundos de crédito para financiamento juvenil, bolsas de estudos dentro e fora do país, melhoria do sistema de saúde, acesso à terra para a produção agrícola e acesso à habitação. Esta praça foi concebida, construída para que seja a casa da juventude, o local onde a juventude se revê, onde a juventude se inspira e onde a juventude se encontra. Por isso, queremos agradecer a todos vós pela vossa presença e pelo facto de terem vindo hoje testemunhar esta cerimônia singela de entrega da vossa praça, da Praça Municipal da nossa querida juventude. E não poderia ser numa outra data. Só podia ser hoje, 12 de agosto de 2020, data em que todo mundo celebra o Dia Internacional da Juventude, sob o lema Engajamento da Juventude para Ação Global. Foi no ano 2000. Caros jovens, a tarefa da juventude é participar em todos os processos de desenvolvimento. E quando falamos de participar, não estamos a falar para que vocês, como jovens, fiquem nas prateleiras ou nas bancadas enquanto os outros jogam no campo. Estamos a falar da vossa necessária participação, desde a concepção dos programas, a sua materialização, a sua fiscalização e a sua avaliação. Isso é que se chama participação. Se a juventude não estiver presente num desses processos, então a sua contribuição não será valiosa. A juventude dos anos 60 soube identificar o principal desafio da sua época, que era a libertação da nossa pátria. Para isso, definiu como instrumento a luta armada de libertação nacional, bem como a unidade
nacional. Foram esses dois instrumentos que possibilitaram que em 1975, 10 anos depois, o nosso país alcançasse a independência nacional. A juventude da década de 70 e 80 definiu a luta pela democracia como seu objetivo fundamental. Em 1990, era assinada aprovada uma nova Constituição que permitia a existência de partidos políticos e a plena participação da sociedade sem discriminação. Foi preciso unidade, ação, coragem para que Moçambique se tornasse numa democracia. A pergunta que eu faço hoje é: então, qual é a nossa principal batalha? Qual é o nosso principal desafio hoje? Se eu fizer um inquérito, se calhar receberei 100 a 200 respostas. Mas é importante que a juventude de hoje esteja unida e saiba qual é o seu principal propósito. Poderia, do ponto de vista institucional, trazer aqui alguns exemplos. Na década de 90, a minha geração lutou para que, pela primeira vez, a voz da juventude tivesse um lugar e um assento no governo da República de Moçambique. Organizamos-nos, identificamos essa batalha e conseguimos que fosse criado um Ministério da Juventude. Mas depois notamos que isso não era suficiente. Era preciso que se criasse um órgão que congregasse a juventude moçambicana. Fundamos o Conselho Nacional da Juventude. Hoje temos uma Secretaria de Estado da Juventude. A provocação que eu faço é: temos a Secretaria de Estado como a nossa luta, como a luta dos jovens, ou foi uma oferta que caiu do céu e nos foi dada? É uma pergunta e uma provocação que eu faço. A segunda pergunta e provocação que eu faço neste dia para reflexão é: estamos melhor representados como jovens tendo uma Secretaria de Estado, ou estávamos melhor representados quando tínhamos um ministério que respondia para as questões da juventude? É um desafio, é uma provocação. A terceira provocação é: será que o tal ministério que havia da juventude, ou a atual Secretaria de Estado, responde aos desafios e aos anseios da nossa juventude? A resposta só vocês é que poderão dar. Mas esses são assuntos que não podem fugir do nosso debate. E o nosso governo, ao nível municipal, o nosso governo, ao nível provincial, o nosso governo, ao nível nacional, tem políticas públicas para a inclusão da juventude, tem programas públicos para a inserção da juventude. A juventude consegue o seu anseio fundamental, que é a educação de qualidade, que é o emprego condigno. Essas respostas, essas inquietações, esses desafios são-nos dados atempadamente? Meus irmãos e minhas irmãs, a grande característica da juventude em qualquer sociedade é a sua coragem, a ausência do medo para colocar perguntas e exigir soluções. Uma das características fundamentais da juventude é o engajamento, o não ter medo de participar nos processos de tomada de decisão. É exigir que haja inclusão. É exigir que a juventude sente-se na mesa, ou pelo menos em volta da mesa, onde
as políticas públicas são concebidas e não sentar-se na sala de visitas ou na cozinha enquanto se discutem os problemas do país. Foi aqui dito, e muito bem dito, de que a juventude é a maior faixa etária no nosso país. A pergunta que não se quer calar é: nos nossos órgãos de governação, a juventude está representada? Podemos olhar para o governo municipal, podemos olhar para a Assembleia Municipal, podemos olhar para o governo provincial, podemos olhar para a Assembleia Provincial, podemos olhar para o governo nacional, podemos olhar para a Assembleia da República. Está lá a juventude? E se está lá, participa nos momentos de discussão, representa-nos, traz o feedback daquilo que lá foi discutido. Antes do que está a ser discutido, começa a ser discutido. Nós, jovens, somos ouvidos.